Daniel, eu acho que o governo Temer ali teve um contexto muito único, né? Que era um presidente que não buscava reeleição, até porque ele sabia que a rejeição dele era muito alta, e que entrou com um mandato muito específico de arrumar a casa, né? Acho que essa questão da reeleição ela tem um impacto aí, né? Isso já foi muito discutido no Brasil. O peso da reeleição é nesse jogo de você ficar empurrando com a barriga até chegar no quarto ano, e aí geralmente você faz alguma estripulia ali para poder tentar ser reeleito, né? Mas puxando um pouco essa questão de como o Estado brasileiro é organizado e como que a gente sempre chega, parece que sempre chega na beira do precipício para tentar dar dois passos atrás, né? Qual que é o peso que você acha que a forma como a gente organizou as coisas ali em 88, a Constituição de 88, como que isso impacta hoje em dia essas negociações? Você acha que tem muita coisa que foi engessada ali que hoje tem reflexos que precisam ser revistos para a gente poder caminhar para um Estado mais moderno? Ou você acha que simplesmente manter do jeito que está a Constituição e fazer reformas ali em cima já colocam a gente em outra posição? São perguntas super complexas, né? A Constituição, de fato, ela foi, digamos, gestada num período muito único da nossa vida, da transição democrática, em que você queria garantir direitos de tudo quanto é tipo, né? Que, enfim, haviam sido marginalizados enfim, passaram por momentos de estresse profundo nos anos anteriores, né? Esqueceu de colocar as obrigações, né? A gente deu direitos sem obrigações. E numa Constituição que acabou sendo assim, absurdamente detalhista, sabe, em graus de detalhes sobre políticas que deveriam ser determinadas por leis, e esqueceu-se, acho, que a Constituição devia ser uma questão de princípio de organização da vida da sociedade, né? Uma questão de princípio. Comparar com a Constituição americana é um negócio incrível, né? A quantidade de artigos que a gente tem na nossa, a quantidade de emendas que a gente já teve na nossa, é um negócio assim vexaminoso, porque no fundo a, a Constituição saiu, eu acho, muito equivocada e, de novo, a conta acaba no fiscal. Ah, mas daí eu acho que a gente começa a se perder com assim, tudo bem, a gente precisa fazer uma constituinte nova, né, para dar conta de resolver os problemas. Aí eu acho que a gente tem que colocar o carro na frente dos bois. Porque a gente consegue, de novo, eu entendo o que você falou, assim, o governo Temer assumiu um mandato tampão numa crise aguda e que, enfim, ele assumiu por conta da sua capacidade de conseguir resolver e articular uma agenda que pudesse reverter aquele processo de piora do Brasil naquele instante, né? Ele tinha um mandato meio específico, tampão, e não poderia ser reeleito, né? Mas não significa que a gente não possa também ter alguém que tenha, que seja, digamos, eleito para fazer justamente isso, talvez com a perspectiva de ser reeleito e daí carregar o país para frente, tá certo? Eu não vejo necessariamente com essas coisas são excludentes. Claro que dificulta, né? Mas eu não vejo como necessariamente excludentes. Eu acho que de fato a reeleição, olhando, né, ex post, eu acho que ela não nos fez bem. No fundo, ficou tudo sempre uma luta pela reeleição. Aliás, tem uma coisa na sociedade americana que é boa é a sua limitação à reeleição. Os presidentes podem ter dois mandatos, ponto final. Não podem ter um terceiro mandato, independente se tenham ficado um mandato fora ou dois fora, né? Dois é o limite máximo. Eu acho que isso seria bom para o país, né? Acho que a limitação à reeleição seria bom no sentido de, putz, já que eu não vou fazer, não vou ser reeleito, deixa eu fazer o meu melhor mandato possível, né? E posso eventualmente comprar brigas que eu não compraria por conta exclusivamente da minha popularidade. Mas também não é necessário, né? Não é necessariamente que isso decorre que o fim da reeleição vai levar a um resultado positivo, porque pode ser que assim, aí, como é muito mais difícil fazer o meu sucessor do que ser reeleito, né? A minha popularidade tem que ser muito maior para eu fazer o meu sucessor. Então, eventualmente, eu posso me enveredar por e como eu não vou sofrer das consequências das minhas ações no meu segundo mandato,
Pode ser que a gente se engendre por um caminho ainda mais perverso do que a gente está, entende? Então, enfim, é difícil. Eu não acho que essas coisas vão ser resolvidas agora. E eu acho que a sociedade ainda não está madura para acabar com a reeleição ou com qualquer outra coisa desse sentido. Né? Como, assim, uma coisa que eu gosto muito no parlamento americano é o voto distrital puro para a Câmara dos Deputados. Né? Cada um tem um distrito, você tem lá 2 candidatos, 3 candidatos, talvez no máximo, ganha, todo mundo sabe exatamente quem que foi o candidato eleito por um determinado distrito. Você tem muito mais, né, por falta de uma palavra em português, muito mais accountability, né, daquele deputado, que ele está votando, etc., porque ele representa, todo mundo sabe exatamente quem elegeu. O Brasil é uma bagunça, porque você vota para deputado federal, as pessoas imediatamente esquecem em quem votaram, não têm a menor ideia mais, não sabem quem é eleito com que voto. Né? Nem o eleito não sabe com que voto que ele foi eleito. Muito difícil de você exigir coerência de um parlamentar quando você não sabe quem o elegeu, né? E a quem ele deve prestar esclarecimentos. Enfim, eu acho assim, as perguntas que você suscitou são todas muito difíceis de responder. Não tem uma conclusão evidente, óbvia, do tipo assim, tem uma receita de bolo que você consertar A, B, C, D, isso necessariamente vai levar a um resultado melhor. Né? Eu acho que, assim, de novo, a gente precisa de uma liderança com uma visão boa de para onde a gente quer ir como país e colocar isso na frente de interesses particulares e que mesmo nesse arcabouço que a gente tem hoje, né, institucional, isso vai acabar funcionando. Né? Tem as suas dificuldades, mas, enfim, o país está passando por um momento difícil de falta de liderança. Né? E no fundo, assim, se você pensar no que foi o governo Fernando Henrique, desde o comecinho lá do Itamar, foi, no fundo, a junção de pessoas que tinham uma visão clara de para onde a gente precisava caminhar, né? Tinha uma visão clara de sobre qual era o principal problema a ser atacado naquele instante, que era, obviamente, a inflação e a moeda, e se juntou um quadro de gente espetacular para conseguir resolver aquele problema, depois de várias tentativas, e foi um salto fenomenal. E aquela pessoa, na Fernando Henrique, no final das contas, conseguiu, né, articular aquele time muito bom para resolver a inflação, teve um ganho de imagem, reputação instantâneo. Né? E aquilo, no fundo, gerou... Não, o segundo mandato dele foi extremamente reformista, também por conta, né, dos problemas que foram acontecendo ao longo, né, o câmbio fixo, etc. Tal, os problemas que a gente teve ao longo do primeiro mandato, em parte alguns como decorrência do fim da inflação, mas no fundo possibilitou uma série de melhoras, né? Um grupo muito bom de gente, né? O regime de metas para a inflação, que agora a gente tem autonomia do Banco Central, você teve, né, ali primeiro a lei de responsabilidade fiscal, que depois foi sendo vilipendiada e meio que acabou, virou esse arcabouço que a gente tem hoje aí que não resolve nada. Enfim, você teve né, o câmbio flutuante, teve uma série de coisas que foram avançando com o país. Uma pessoa com capacidade de entender para onde a gente precisava caminhar, com capacidade de articulação, é o que a gente precisa. Né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que é uma mensagem de mais otimismo, assim, dá para consertar. Né? A gente não está fadado a ser um desastre para sempre. Né? Mas, enfim, a gente está no fundo do poço e continuamos cavando, esse aqui é o problema. Posso só trazer em cima desse assunto um ponto que me chamou a atenção, que você usou muitas vezes a palavra liderança. Né? A gente citou um pouco do que foi o governo Temer, que, aliás, assim, até mostra um pouco disso, né? Porque a gestão do Temer foi espetacular. Mas se você perguntar na rua, quem que você quer ser quando crescer? Aposto que nem todo mundo quer ser Michel Temer, né? Não é aquela figura que é carismática e tudo mais, mas ele fez um trabalho exemplar ali como gestor. É óbvio que até o Joesley Day, talvez muita coisa poderia ter sido ainda mais feito, mas desde das agendas que andaram, que a gente colhe os resultados até hoje,
Mas na palavra liderança, quando você fala da liderança, eu ouço como 2025 vai ser o que tem que ser, vamos ter que, quase aquele pugilista que tá nas cordas, mas, cara, arrasta essa luta, aguenta, pra em 2026 a gente tentar virada. Porque só vai ter mudança de liderança, tudo mais constante, em 2026, a menos que a gente tenha um processo de impeachment, que assim, aí não sei qual é o quanto você trabalha com isso, mas é mais ou menos por aí, Daniel? 2025 vai ser aquele ano de ficar nas cordas se protegendo, para uma liderança nova em 26 tentar mudar o jogo? Acho que vai ser um ano difícil. 25 não parece um ano em que as coisas vão melhorar, né? Acho que vai ter talvez mais ainda ansiedade eleitoral, né? Porque quer queira ou não, os primeiros 2 anos do governo Lula tiveram uma surpresa de crescimento muito significativa para cima, né? Em parte, você tinha um pedaço da pandemia que a economia caiu e estava se recuperando, então tinha digamos, um nível que podia ser retomado. E dois, teve uma política fiscal muito expansionista que de fato ajudou no crescimento da demanda, etc. e tal, né? A gente chega aqui no final de 2024 com uma inflação acima do topo da meta, taxa de desemprego a mais baixa da história, né? Desde a PNAD, mesmo se encadear a PME com a PNAD, na PME que era a pesquisa mensal do emprego do IBGE antes de começar a PNAD em 2012, temos aí a menor taxa de desemprego, déficit em conta corrente aumentando porque as importações estão subindo, e com assim, todos os sintomas clássicos de uma economia que está absolutamente superaquecida, né? Precisando, e obviamente não é por outro motivo que o Banco Central está subindo juros agora de maneira bem agressiva e prometeu continuar subindo para frente. Todos os indicadores estão piscando vermelho, né, por assim dizer. Então é um ano em que, em tese, a economia vai ter que mostrar desaceleração, né, para a gente ter alguma visualização sobre o controle da inflação ao longo do tempo. Seria um ano também que, em tese, a gente deveria ver um fiscal menos expansionista, tá certo? Dado que a gente chegou num certo limite de desvalorização do câmbio por conta da preocupação fiscal, a gente precisaria ter um ajuste fiscal mais importante do que a gente teve até agora. Mas daí que entra um fator específico desse governo Lula 3. Ele subverteu a lógica completamente do ciclo eleitoral, né? Desde o Fernando Henrique, quando você pode ter reeleição, né? O que acontece é, nos primeiros 2 anos de mandato, você tem crescimento de gasto e superávit primário melhor do que nos últimos 2 anos do seu mandato. Sempre assim aconteceu. Não aconteceu no governo Bolsonaro, porque logo no começo teve a pandemia e teve aquele orçamento de guerra que explodiu o gasto e tudo, e o déficit. Então, difícil de ter um segundo metade do mandato tão ruim quanto o primeiro nesse sentido, mas fora o governo Bolsonaro, todos os outros governos tiveram essa mesma característica, né? Você é eleito, tem popularidade, você faz algum ajuste fiscal no começo e depois, quando você vai chegando perto da eleição, você solta a política fiscal, você gasta mais, faz mais benefícios, mais investimento público para, no fundo, dinamizar a economia para tentar vencer. E aí que a gente está numa situação tão difícil que a gente subverteu a lógica totalmente com a PEC da transição, o gasto público explodiu nos primeiros 2 anos do mandato e agora a gente precisa fazer uma contenção fiscal para ir para a eleição. Tá certo? Me parece pouco provável que a gente vá fazer a contenção que precisa ser feita para a gente chegar lá. Então, assim, me parece improvável que a gente vai ter uma reversão de expectativas sobre o fiscal ao longo de 25, né? Vai ser um ano de fato de, sei lá, parece uma montanha russa em que a gente vai ficar se segurando lá, chacoalhando e se segurando e torcendo para o carrinho chegar até a sua parada final, que no fundo é a eleição de 26, esperando talvez um nascimento de uma liderança que possa
no fundo, carregar o piano de 26 em diante, né? E daí a gente tem uma configuração política complicada, complexa, porque o líder da direita, Bolsonaro, ele é inelegível hoje, tá certo? Mas eventualmente vai querer carregar a sua candidatura até o final. E se ele quiser carregar a sua candidatura até o final, ele praticamente inviabiliza outros candidatos que teriam que sair, por exemplo, do cargo, né? Muito se fala do Tarcísio, né? O Tarcísio, governador de São Paulo, está aqui, né, fazendo uma administração respeitada, etc. e tal. O que acontece com o Tarcísio? Para ele concorrer a presidente em 26, ele tem que se desincompatibilizar do cargo em abril, 6 meses antes da legislação. Como ele não está concorrendo à reeleição para o próprio cargo, ele tem que sair do seu cargo de executivo há 6 meses antes. O Bolsonaro ele pode seguir candidato, mesmo inelegível, até o dia da oficialização da candidatura, que acontece no final de agosto, né? Então, veja uma situação que o Tarcísio teria que sair do cargo de governador de São Paulo, perder a disputa da reeleição, que é relativamente fácil, né, aos olhos de hoje, né, tem muito tempo até lá, mas dada a popularidade dele hoje, ele seria um reeleito facilmente. Teria que se desincompatibilizar do cargo em abril, esperando que o Bolsonaro o aponte como o candidato até a oficialização da chapa, né? É uma incerteza enorme para o Tarcísio correr, sem saber se vai ser de fato o candidato, a não ser que seja negociado, né, com o Tarcísio, pelo clã Bolsonaro. Eu não vejo como é possível que ele saia para ser candidato, né? E eu também não vejo por que o Bolsonaro abriria a mão já de tanta antecipação do seu poder de apontar o seu sucessor ou quem, enfim, vai concorrer pela direita, com tanto tempo de antecedência em relação à eleição. Então, me parece que o Tarcísio hoje tem uma situação mais difícil para sair como candidato a presidente, né? Eu vejo muita gente que parece estar mais, digamos, entre aspas, na torcida do que fazendo análise. Acho que teria que ter algum candidato de verdade que não pudesse ser candidato à reeleição no seu próprio estado, né? Que daí, enfim, já teria que se descompatibilizar de qualquer jeito para concorrer a outra coisa, outro cargo do executivo, e daí estaria mais solto para assumir um risco de ter uma candidatura ao longo do tempo. Tá certo? Não parece o Tarcísio. Enfim, vai ser um 25, né, de montanha-russa, e quando a gente entrar em 26, aí acho que vai estar todo mundo parado para ver a eleição, né? O que vai acontecer, se vai aparecer alguém, um líder, né, de centro, direita, que possa, de fato, colocar uma certa ordem econômica no país, ou se a gente vai para mais um mandato da esquerda com as propostas que a gente está vendo aí, né, que é um déficit recorrente, a dívida que não para de subir, etc. e tal. Vai ser um ano emocionante, né? Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo? Clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.